Olá pessoal, eu sou o Cláudio, especialista em tecnologias. Esse aqui é o Alex, meu sócio, especialista em carreiras. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. E a gente vai aqui passar um conteúdo muito especial para aquecer as turbinas para você, profissional 40 a mais, que precisa conhecer um pouquinho mais do método que a gente criou com muito carinho para poder acelerar a sua volta ao mercado de trabalho e se tornar super valorizado, tá ok? Então, a gente vai passar aqui por alguns pontos e a gente convida vocês. A gente tinha intenção de fazer uma live, infelizmente que o Rio de Janeiro passou por chuvas, né? Ficamos sem luz um tempo aqui e agora a gente vai ficar aqui nesse modo gravado, mas a gente convida vocês para participar aqui no chat, mandar a mensagem que quiser mandar, tá bom? Que a gente vai responder. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, um dos pontos que são muito importantes, que é o objetivo dessa gravação, né, que eu já ia falar uma live aqui para vocês, porque a gente já estava preparado aqui antes da queda de luz, era justamente que existem 4 pilares que nós trabalhamos com os nossos alunos e os mentorados, porque são distintos, né? O pessoal que está num grupo e no outro que é mais individualizado. É que justamente os profissionais 40 a mais costumam falar para nós, assim como nós também somos 40 a mais, 50 a mais melhor dizendo, das maiores dificuldades através de entrevistas, através de lives, através de questionários, onde eles demonstram as dificuldades. Então, o objetivo aqui hoje é mostrar, responder a vocês através desse questionário de uma forma estruturada que nós criamos aqui para facilitar e gerar um resultado que você já possa aplicar, para que você possa entender que existem mecanismos que vão tirar você da invisibilidade, vão tirar você da necessidade de pegar um currículo tradicional que já está defasado e vai ajudar você a ficar bem mais interessante e relevante para recrutadores e empresas. Com muito mais segurança, né? Porque a gente entende como que é essa questão emocional quando a gente está desempregado, ou quando a gente está estagnado, e a gente pretende transferir o máximo de conhecimento, experiência e gerar essa condição de mais segurança, de mais confiança, para que nos próximos dias, né, semanas, vocês consigam conseguir entrevistas, consigam ter um bom desempenho e atingir aí o objetivo de voltar ao mercado de trabalho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da área de tecnologia, o Alex vai falar um pouquinho da área de comportamento, estratégia. A gente, infelizmente, não vai ter tempo para entrar em detalhes aqui, por isso que a gente pede para vocês colaborarem e mandarem mesmo mensagem no direct, tá? Com dúvida, com qualquer questão, que a gente depois responde com toda a dedicação aqui, tá? Então, eu vou começar falando da parte técnica, né, que a gente entende que hoje existe uma condição que a gente pretende transformar com muito conhecimento e muita mão na massa, tá? Então, por exemplo, o que é mais solicitado hoje? Inteligência artificial é algo que veio para ficar e é algo que vai desenvolver muito e muito rápido, né? Então, aonde ela entra nas nossas vidas, né? A IA, seja qual for a plataforma, eu acho que assim a mais conhecida para todos é o ChatGPT, né? E obviamente temos muitos outros que tem o Google saindo com Gemini, tem outras que já estão aí num formato mais de automação, mas a gente vai falar aqui do básico, meio que começando do zero, né? E eu sempre gosto de enxergar a inteligência artificial como se fosse uma assistente, né? Ou um assistente ultra esforçado, né? Como se fosse ali um estagiário, alguém que é muito solícito. Então, tudo que a gente pedir, ele vai tentar entregar da melhor forma possível. Mas sempre, sempre vai precisar de revisão. Então, a inteligência artificial hoje, ela a gente começa a trabalhar com ela através do chat, né? Através do texto. E aí a gente faz aquele contato inicial fazendo perguntas, né? E ela vai buscar ali da melhor forma possível
e usa algumas fontes que pode ser a própria internet, né? Assim como existe o Google, que a gente pesquisa ali alguma coisa, ele retorna sites, ele retorna uma série de links para a gente chegar até algum resultado. A inteligência artificial ela também faz a mesma coisa, só que ela vai muito além disso, porque ela tem uma base de informações riquíssima, que ela vai colhendo e montando, né, através do conceito de inteligência, um raciocínio para poder entregar para a gente sempre o melhor para poder ajudar. E daí a gente vai desenvolvendo, como se fosse um bate-papo mesmo no chat, né? Como se fosse ali um amigo virtual, um assistente virtual. Tá? Então, ao longo do nosso contato, né, através de lives, através de conteúdo que a gente vai gerar, principalmente se vocês ajudarem a gente, mandando aqui qualquer coisa que vocês queiram falar a respeito, a gente vai mostrar na prática como essas coisas funcionam para trazer o melhor resultado para a gente. E a gente vai aplicar isso para poder analisar currículo, comparar a qualidade de um currículo com a solicitação de uma vaga, pedir para que ela dê sugestões para que a gente ajuste o currículo em função da solicitação da vaga e assim sucessivamente. Tá? Esse é um dos pontos iniciais que a gente vai trabalhar bem. Ao longo do tempo a gente vai aprofundando, tá? Para tornar vocês, sem exigir que ninguém vire um especialista técnico, né? Um cara de TI, uma pessoa de TI, a gente vai entregar conhecimento para cada vez mais trazer essa tranquilidade e essa capacidade de tirar o melhor dessa ferramenta. Tá? Na sequência disso, né, a gente tem como primeiro pilar nosso, que é currículo mais ATS, e aí, para quem ainda tem dúvida do que é ATS, né, ATS vem do inglês Applicant Tracking System, que é um sistema de rastreamento para candidatos, né, para candidaturas. E o que ele faz? Ele é um algoritmo também, né, usando inteligência artificial, que vai automatizar e analisar a capacidade de um currículo de atender ali o que a vaga está pedindo de uma forma que o humano nem está envolvido. É automático mesmo. E aí, a gente vai, nesse pilar de currículo mais ferramentas ATS, processos de ATS, garantir que o currículo vai estar super bem preparado e antecipadamente, né, avaliado ali, pontuado, para que no momento da aplicação da vaga, o resultado seja o melhor possível e que praticamente garanta que ele vai chegar na visão do humano recrutador. É isso? Isso. E um fator que é muito importante, que o Cláudio falou aqui, é que a inteligência artificial, só fazendo aqui um resgate, ela funciona muito com prompt. E esse processo de prompt, as pessoas elas acabam que não sabem ter, ou elas desconhecem, né, elas não sabem, ou elas não têm qualidade na hora de fazer uma solicitação, e isso é um ponto fundamental para que você consiga extrair o resultado da melhor forma possível e ela te responder, ou atender você numa solicitação. Então esse processo de utilizar, por exemplo, o ChatGPT, como ele é o mais comum e caiu no gosto do brasileiro principalmente, hoje a gente não usa quase ela, né? Ela é mais para os nossos alunos que estão iniciando e resgatando essa reconexão com a tecnologia. Ela tem essa vantagem de ser muito amigável, né, Cláudio? Amigável, isso é a palavra, amigável. Ela é amigável. Então, assim, esse é um ponto, por isso que a gente fala muito do ChatGPT. É isso. A gente, quando eu falei de iniciar um bate-papo, um chat, é exatamente o ponto que o Alex destacou aqui, que para a inteligência artificial, qualquer comando, qualquer mensagem é um prompt, né? Então, esse prompt ele começa sendo simples, do ponto de vista, né, de oi, tudo bem, você pode me ajudar nisso, até chegar num conceito que vocês vão ouvir agora e provavelmente vão ouvir muito daqui para frente, que é um meta-prompt. É um prompt super específico, já todo encomendado, para que na entrega a coisa já venha bem próxima de um resultado final. Né? E aí fica fácil para a gente humano dar aquela revisada. Imagina, né, ter um assistente que faça de uma forma rápida, uma busca bem profunda, traga tudo já estruturado num relatório e a gente só precisa ler e ajudar e ajustar poucas coisas.
seja manualmente ou seja usando a própria inteligência artificial para que ela ajuste esses pequenos ou alguns blocos, né, dentro do resultado final. É por aí que a coisa funciona. Vamos aplicar isso em currículo, vamos aplicar isso, né, num outro pilar nosso, que aí a gente está falando de presença digital, que é o LinkedIn, que é a rede social profissional, né, que tem tudo a ver com esse contexto de mercado de trabalho, mas também outras redes sociais, porque isso faz parte de um conceito de rastro virtual, que o Alex é especialista aí e já teve resultados assim incríveis, e ele pode falar até um pouquinho, né? Esse processo que o Cláudio falou, do rastro virtual ou rastro digital, alguns falam de formas assim diferentes, mas é a mesma coisa. Ele significa o quê? Significa que se você hoje não está na internet, se você não deixa uma pista de quem é você, você praticamente está invisível. Então hoje você tem a possibilidade de uma forma estratégica e gratuita conseguir criar um mecanismo para você ser reconhecido, sair, eu diria, do anonimato. Não estou falando para você que você tem que ser influenciador, que você tem que ser famoso, que você tem que ter milhares de seguidores, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que que você também não precisa se expor, porque tem pessoas que têm timidez, tem pessoas que ficam envergonhadas, não é nada disso. É você ter a capacidade de gerar certos tipos de conteúdos que são relevantes e úteis para outras pessoas. Pode ser que você crie um artigo, por exemplo, como a gente está falando no LinkedIn, e esse LinkedIn ele vai se tornar uma referência de utilidade para outras pessoas que se tornarão suas seguidoras e ao mesmo tempo você vai poder fazer um relacionamento, um networking, onde você vai seguir certos recrutadores e outros profissionais, eles passarão, empresas seguirão você, e nesse processo você vai começar a mostrar quem você é. Mas por que a gente também fala muito de rede social? Porque dependendo do perfil da empresa e o perfil da vaga, e ao longo de muitos anos eu trabalhando como recrutador de vários clientes meus pelos 20 anos de consultoria empresarial, com vagas muito específicas e muito bem elaboradas por conta de cargos que tinham pré-requisitos e, enfim, tinham exigências não apenas técnicas, mas também comportamentais, a gente acaba fazendo uma pesquisa mais elaborada do indivíduo para saber como ele se comporta nas redes sociais, como são os hobbies, as opções, porque aquilo ali vai se tornar um reflexo daquela pessoa não só na internet, mas na hora da entrevista. Então você acaba criando uma imagem positiva ou negativa, vai depender do que você vai postar, do que você vai estar elaborando ali, do que você deixa nas suas redes sociais, ou vai estar até invisível, porque tem gente que até hoje não tem nada que seja relevante. Opta por não fazer parte dessa revolução, né, digital. E isso é notado, né? Então, vamos conectar os pontos aqui até agora. Vamos pensar num cenário prático, tá? Tem um processo seletivo para uma vaga X e o recrutador ele vai começar buscando candidatos, tá? Então, o que existe aí nesse cenário? Existe a plataforma que o candidato vai precisar acessar, identificar a vaga e atender o que o recrutador pediu ali no anúncio da vaga, né? Então, como funciona a questão da inteligência artificial no contexto de filtragem para o recrutador? Ela vai pegar o teu currículo e vai avaliar o que tem dentro dele versus o que a vaga está pedindo, através de palavras-chave. E se nesse momento o seu currículo tiver faltando palavras ou for um currículo muito longo que ele vai ser classificado no primeiro momento, ele pode ter assim, informações importantíssimas, mas o processo em si ele é prático, ele busca talvez ali no universo, né, num conjunto de 100, 200, 500 candidatos, rapidamente selecionar um grupo que o recrutador está esperando que vai responder a essas palavras-chave.
E um fato que a gente vai trazer, inclusive, prova para vocês, que o mercado mudou e está mudando de uma forma muito acelerada. Tem uma carência de profissional no mercado. Muitas empresas não conseguem achar o profissional. E elas têm, às vezes, que até terceirizar a vaga, não necessariamente tendo um funcionário, e sim contratando uma empresa para que essa empresa resolva a questão da entrega ali daquela especialidade do profissional. E outro detalhe é que o mercado está pedindo profissionais experientes. Foi daí que veio a nossa ideia para criar o método e trazer esse método para ajudar as pessoas, porque a gente quer conectar o profissional 40+, que tem muita maturidade, muita experiência, muito conhecimento, para essa possibilidade dele suprir essa vaga, tá? E a gente está muito confiante que isso vai ser um sucesso, tá? Então, nesse cenário prático, uma vez que o teu currículo passou e se destacou, o recrutador vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele grupo de pessoas que passaram e vai atrás de informação dessas pessoas. E aonde ele acha isso? Justamente nesse rastro digital. No LinkedIn, e aí ele vai ver se você tem outras redes sociais, ele vai fazer uma avaliação, né? Quando a gente fala de networking, de seguir pessoas ou páginas de empresa, imagina que o recrutador vai ver. Você está concorrendo a uma vaga na empresa ABC. Você segue a empresa ABC? Porque numa entrevista lá na frente, vamos dizer que você passou por tudo, o recrutador não pergunta, né? Você conhece a nossa empresa? Você já ouviu falar? Na tua experiência, Alex, como é que isso funciona? Normalmente, os entrevistados, eles têm um ponto que é muito curioso. O lado bom é que muitos são verdadeiros e dizem, não, eu nem pesquisei. Até porque na hora que nós fazemos a entrevista, a gente pergunta qual foi a parte que você gostou mais, qual foi a parte que você achou interessante, o que você entende que a empresa tem a ver com você. Então, naturalmente, se a pessoa passou, scrollou ali as páginas daquele site da nossa empresa, por exemplo, cliente, ele vai ter, obviamente, informações e vai estudar, vai pesquisar. E, acredite, mais de 90% dos 40+, não tem a curiosidade de ir na empresa e estudar um pouco dela para falar dela, para entender o mercado que aquela empresa atua, se ela é referência no segmento, quais são as empresas que podem ser até maiores do que aquela que está buscando você como candidato. Para quê? Para que você esteja contextualizado com aquela empresa que está buscando um candidato. Se você não sabe nada daquele segmento, mostra que você não está buscando e não está, aquela empresa não está no radar desse candidato. Então, o que ela vai procurar? Candidatos que estejam afinados, alinhados com aquela empresa. Aí vem aquela pergunta que é muito comum. Ah, Alex, então quer dizer que para toda empresa que entra em contato comigo, eu tenho que pesquisar sobre ela? Eu não estou falando que isso é uma obrigação, mas isso é de bom tom e isso é um diferencial competitivo, principalmente para os 40, 50+, que você pesquise sobre a empresa. Você imagina, você tem a sua empresa e você está conversando com vários candidatos. Qual seria a sua opção? As pessoas que nunca ouviram falar, nem tiveram a curiosidade de conhecer a sua empresa, ou aquela que chegou e falou assim, nossa, gostei do seu site, gostei das fotos, nossa, quantos colaboradores vocês têm? Olha, eu já trabalhei com uma empresa muito parecida com a de vocês, inclusive está no meu currículo. Então você pode ter a oportunidade de criar uma conexão, gerar um rapport, que é uma palavra técnica que nós chamamos, né, com aquele recrutador e com aquela empresa, quando você simplesmente fez uma pesquisa. Então são pontos que fazem toda a diferença quando você faz pequenos movimentos, mas que são estratégicos na hora de uma entrevista. Exatamente. E a gente está aqui já deixando uma visão de boas práticas, né, de dicas. Então, vamos começar a olhar com atenção para essa questão de que o currículo ele precisa ser objetivo e a inteligência artificial ela vai te ajudar. Quem tem um currículo muito grande, ela vai reduzir, deixando as coisas mais importantes, mais significativas, né? E principalmente se a gente passar também a vaga,
para que o currículo seja campeão nesse conceito. E aí vamos pensar o seguinte, eu estou concorrendo para a vaga A, B, C, D, E, a gente vai ter um currículo A, B, C, D, E, não tem problema, tá? Porque a gente tem que passar primeiro por essa etapa de vencer o filtro. Depois eu vou deixar, como a gente não está em live aqui, eu vou deixar mais para frente, até se eu conseguir editar esse vídeo aqui e colocar como é o processo do ATS. A gente já tem até conteúdo no Instagram falando disso, que mostra visualmente, né, como é que a progressão dessas etapas, tá? E aí, outra dica, né, é ter essa presença online bem estruturada. Ir aos pouquinhos estruturando ou construindo o teu LinkedIn. E tem muita dica legal para falar disso aí. A gente não vai conseguir aprofundar nada aqui. A gente vai dar essas dicas por enquanto e eu conto com vocês, a gente conta com vocês para que vocês coloquem aqui no direct, na mensagem, que tipo de coisa vocês têm interesse de aprimorar. A gente já tem, vai deixar para o finalzinho, visão do pessoal que se inscreveu no evento, do pessoal que respondeu as pesquisas, e é muito importante que, além de se inscrever no evento, responda também a pesquisa, porque isso garante a vaga e qualifica, né, a informação para que a gente entregue depois para vocês o melhor conteúdo. Porque isso dá visibilidade para a gente do que vocês querem e precisam, especificamente. Porque o objetivo aqui, ele vai além de dica, ele vai além de informação, conhecimento. A gente quer conhecer cada um e ajudar cada um dentro das suas dificuldades e dentro das suas capacidades. A gente vai levar muito isso aí através desse conhecimento, unindo com a nossa experiência e conhecimento também. Tá bom? E uma observação, antes da gente entrar no final, para não se estender, porque não, é um vídeo gravado e não uma live, só para lembrar que, como existem hoje muitos candidatos e o objetivo do recrutador é poder sintetizar aquela massa de candidatos para que ele possa ter uma melhor qualidade, porque o tempo é curto, existem sempre muitas demandas de vaga, e aí o que ocorre é que você tem que fazer uma série de seleções com várias entrevistas abertas, e esse processo ele demanda muito tempo do recrutador. Então o que o recrutador usa? Ele usa estratégia e usa inteligência com a tecnologia. E essa tríade do recrutador, o que ele faz? Otimiza. Só para vocês terem uma ideia, hoje o sistema que o LinkedIn usa se chama Recruiter. E esse sistema, para vocês terem uma ideia da quantidade de filtros, da última vez que eu acessei, tinham mais de 40 filtros que você poderia trabalhar. Então você pode trabalhar faixa de idade, você pode trabalhar nível de formação, você pode trabalhar região de residência, você pode trabalhar com um tipo de experiência específico, ou seja, você vai criando camadas e camadas e camadas, e você chega de 100, 200, 500 candidatos, como o Cláudio falou, por exemplo. Eu estava vendo até algumas vagas para alguns clientes nossos que tinham a maioria com mais de 100 candidatos vaga. E o que acontece? No final, para vocês terem uma noção real, nós chegávamos a menos de 15 candidatos, ou seja, só numa estrutura de ATS, mais de 85% foi eliminado. E aqueles que tinham basicamente um caminho, que é o que nós falamos para os nossos alunos, eles já estavam ali, já competindo entre si para que o recrutador ele pudesse justamente fazer bom uso. Então, assim, entendam que um movimento estratégico de palavras-chave, um movimento estratégico de você transformar a sua história profissional em um storytelling, né? Uma história resumida, um pitching, né? Como a gente costuma dizer, se apresentar em 30 segundos, às vezes de uma forma muito sintética, faz toda a diferença, porque o recrutador ele tem, às vezes, dezenas de candidatos e aquele que valoriza o tempo do recrutador é percebido. Exatamente. E vamos voltar lá no nosso cenário. Imagina que você passou pelo filtro, imagina que você atendeu ali os requisitos da vaga com o teu currículo, e aí você vai chegar lá na frente na entrevista. Só que entre isso e a entrevista tem um conceito que é conhecimento técnico, que vai ser testado também.
E aí a gente já percebeu aqui que algumas pessoas estão precisando muito disso, outras não tanto, mas a gente vai buscar ao máximo atualizar de forma rápida e segura com o que hoje o mercado está pedindo, tá? E para isso, né, tem alguns conceitos que conectam essa demanda, essa necessidade, com algumas ferramentas da tecnologia, tá? Então, que conceitos são esses? Por exemplo, né, a gente tem as empresas que planejam e realizam projetos. O que é muito comum, né? Qual é a base de um projeto? São tarefas e agenda, porque toda tarefa tem um prazo, né? Tem uma data, um cronograma, né? Um conjunto de tarefas ali, cada uma agrupadas num determinado grupo de coisas a ser feitas, né? Para que o projeto conclua com sucesso. Tem uma série de detalhes que a gente vai perceber que existem ferramentas que hoje são fundamentais para qualquer vaga, né, para qualquer profissão. E a gente vai procurar aproximar vocês dessas boas práticas, né? Por exemplo, a gente tem questões operacionais, a gente tem processos, a gente não está mais só falando de editor de texto, editor de planilha, apresentação de slides. A gente está falando aqui de uma série de movimentos que o profissional tem que estar bem ali. E um dos conceitos qual é? Análise de dados, né? Dependendo de onde você vai estar inserido, você vai precisar ter muita agilidade para analisar dados, para tomar decisão baseada em dados, porque a empresa gastou dinheiro ali para colher dados, para montar uma visão analítica, e tem muita ferramenta, tem muita técnica muito tranquila para que você use, tá? Muita gente já conhece isso, muita gente já faz isso, mas talvez uma atualização seja importantíssima, até porque você pode fazer isso de casa, né? A gente vai falar de uma ferramenta aqui da Microsoft muito legal, que é o Power BI, e como ela é tranquila, ela é como se fosse assim um super Excel, né? Uma super planilhona, e ela é tão fácil de usar, ela é gratuita, que eu acho que isso vai dar uma força enorme assim, para esse conhecimento técnico, fora que vai constar de uma capacidade de construir um portfólio, um conjunto de trabalhos realizados que você pode botar no seu currículo, mesmo que você não tenha tido necessariamente uma experiência direta ali em algum emprego. Ou, no mínimo, como uma atualização que vai pegar super bem, porque isso é muito pedido, tá? E a gente vai perceber a importância disso na medida que for aprofundando, né? E a questão da atualização na parte técnica, na parte das ferramentas, vai perseguir muito essa condição de transformar qualquer profissional num profissional de visibilidade, de destaque, para que ele mostre que, junto com maturidade, experiência, conhecimento, ele está atualizado, ele está ali dentro, né, desse grupo de concorrência que já passou, né, voltando ao nosso cenário lá, por etapas importantíssimas. E aí chega no final, né, que é a parte comportamental na entrevista. O olho no olho lá, o entrevistador seja o primeiro, a primeira etapa, a segunda etapa, que aí a gente já vai conversar com o gerente da área, daqui a pouco vai conversar com o diretor da área, e daí sucessivamente até ser chamado para trabalhar, tá bom? E nesse contexto, o Alex aí é um dos melhores do Brasil para poder ajudar e dar dicas aí, né, como é que essa coisa vai funcionar. Esse processo que a gente fala de entrevista é realmente uma das fases eliminatórias mais fortes. Pelo seguinte, as pessoas ou elas omitem, né, as suas dificuldades, os seus pontos fracos. Eu começo sempre por esse ponto, porque todo mundo cria uma falsa imagem de que ela está muito bem, de que ela conhece muito, e ela não mostra os seus pontos a desenvolver. E aí eu já vou deixar aqui, para não estender muito, algo que é muito bem visto pelos recrutadores, e a gente, essa semana, estava com uma mentorada nossa, fazendo um alinhamento com ela,
por conta de uma vaga que havia surgido, que ela foi chamada, e o que foi explicado? Olha, se perguntarem, por exemplo, o que a gente chama de pergunta traiçoeira, né? Ah, qual é o seu ponto fraco? Aí as pessoas dizem, eu sou perfeccionista. Você já deve ter visto muito isso, né? Eu sou perfeccionista, e esse processo de ser perfeccionista é muito mal visto. Por quê? Porque você fica criando palavras, né, de impacto e que, na verdade, isso não funciona mais. O que funciona é, vou dar um exemplo prático. Digamos que você tem dificuldade de falar em público, você tem dificuldade de apresentar um trabalho se você estiver em equipe, você tem a dificuldade de atender um cliente presencialmente. Quando você assume isso, mas mostra que você está no empenho, e aí obviamente não adianta você criar uma mentira, uma história falsa, porque o recrutador ele vai aprofundar para entender aquilo, você mostra que você é um ser humano, como qualquer outro, com as suas dificuldades, mas que está no esforço. E essa nossa aluna, ela tem realmente uma dificuldade, ela tem uma timidez, ela fica nervosa, ela chega a passar mal de se apresentar em público. Então o que ela falou para o recrutador? Depois ela nos explicou, depois das nossas instruções. Ela falou, olha, eu estou fazendo um curso de oratória, eu estou fazendo terapia para poder trabalhar esse nervosismo, e isso está me ajudando para que eu possa me capacitar e me desenvolver melhor, porque isso é importante para mim e para as empresas, porque hoje em dia todo mundo precisa se comunicar, inclusive é um grande diferencial a comunicação interpessoal. Então, entenda, eu só dei um ponto de uma única pergunta que a gente costuma dizer que é traiçoeira, e o pessoal cai muito nessa casca de banana, mas que existe assim toda uma estrutura construída comportamental que é avaliada pelo recrutador experiente. E que às vezes você tem um excelente currículo, você tem uma excelente experiência, tem tudo para atender a expectativa da vaga da empresa, mas por se comportar mal, no sentido não pejorativo, por ter ou nervosismo, não saber se expressar, não saber se comportar, você perde aquela oportunidade que seria, assim, uma vaga de ouro para você, e ao mesmo tempo você seria o profissional mais indicado e qualificado para aquela vaga. Então a gente pega na mão do nosso mentorado, do nosso aluno, faz um trabalho com ele, treina, a gente faz aqui, inclusive, exercícios práticos, já que eu já uso isso com os nossos clientes na hora de entrevistar, a gente traz isso de forma real para poder treinar, só que num ambiente seguro, num ambiente que você vai desenvolver a autoconfiança, que você vai desenvolver essa dissensibilidade emocional para que você tenha mais tranquilidade na hora de falar com o recrutador. Eu tenho certeza que nessa vivência prática, todo mundo vai conseguir melhorar esse desempenho, porque a prática leva à perfeição, né? E nesse contexto, por experiência, inclusive, a gente percebe a transformação e a gente quer proporcionar isso. Então, a gente está convidando aqui para todo mundo se considerar um aluno nesse processo, se considerar aqui um aprendiz nesse processo. Se vocês enxergam aqui uma conexão e estão dispostos a acompanhar a gente para que, através dessa experiência, vocês consigam ampliar o conhecimento, ampliar os exercícios para poder ficar mais em dia com essa capacidade e na hora H do momento ter a tranquilidade de que todos somos humanos, todos passamos por isso, e essa naturalidade na hora de estar ali representando o teu conhecimento, representando o que você é capaz, vai te dar assim, um destaque enorme. Tá? E na prática, na experiência nossa, a gente vê que isso é fantástico. Lembrando uma coisa que às vezes a gente ouve de algumas pessoas, mas você nunca passou por isso. Não, já fomos desligados de empresa, já passamos várias vezes no passado, antes de empreendermos, de termos as nossas empresas, por N empresas grandes, médias e pequenas, e esse processo a gente entende muito bem,
a gente entendeu qual é o método que os profissionais usam para poder ter velocidade, como nós falamos, na hora de recrutar, porque existem muitas vagas a serem preenchidas, como também ficamos repetindo isso para os nossos alunos. E existe um ponto que eu fecho aqui, que é muito importante. Isso é algo que é altamente... é fácil de se aprender quando existe um método, quando existe uma forma de você seguir o passo a passo. Não importa se você é um advogado que foi desligado, se você é um arquiteto que foi desligado, se você é da área de logística, se você é, por exemplo, da área de nutrição, se você é um engenheiro, um administrador, enfim. Esse método ele vale para qualquer profissional, que é onde você vai mostrar as suas habilidades de uma forma que você antes não mostrava. Então, o convite que a gente deixa aqui para você é que no dia 9 de abril, às 20 horas, nós teremos o nosso webinário gratuito, com vagas limitadas, porque nós iremos interagir com os alunos e vai ser num ambiente fechado, para que você possa justamente ter a oportunidade de participar e já aprender mecanismos para você aplicar sozinho, de forma autônoma, para você já se descolar da maioria dos seus concorrentes. Fica aqui o convite. Agradecemos ao momento da sua atenção, porque esse é um dos fatores mais importantes, que é a questão da atenção. Agradecemos a confiança daqueles que nos seguem, daqueles que já trabalham conosco, e para você que está vindo fazer parte dessa grande comunidade de profissionais 40+, que é o MAC 40+. Então, a gente tem aqui algumas questões que a gente já tomou conhecimento e a gente quer tratar com muito carinho isso aí nos próximos dias. Então a gente vai criar conteúdo para isso. Então do tipo, eu tendo mais de 60 anos, como eu devo fazer, como eu devo trabalhar aqui esse momento, né, e os meus objetivos, as pessoas que precisam de atualização técnica, profissional, as pessoas que precisam entender melhor da IA, né, da inteligência artificial. Temos aqui uma série de informações que vieram das pessoas que se inscreveram. A gente tem uma página de inscrição que a gente sugere que você vá na bio do Instagram e se inscreva. As vagas estão correndo rápido, então assim, a gente aconselha que faça isso logo. E também no nosso canal do YouTube, né, todas as nossas redes sociais, você localiza pelo @mac40mais, tá? E através da inscrição, você também tem acesso a uma pesquisa, que através dessa pesquisa a gente toma esse conhecimento de quais são as questões importantes para o inscrito, quais são as profissões. Então a gente tem aqui visibilidade de diversas áreas, né, e especialidades, e que a gente está aqui cada vez mais aprofundando para poder fazer essa entrega especial no dia 9 de abril, mas que também ao longo dos dias a gente possa trazer conteúdos menores. A gente não tem como estender muito momentos como esse, até para respeitar o tempo de vocês, mas a gente vai trabalhar aos poucos e consistentemente para que a gente possa fazer algo que para a gente é muito importante, que é transformar vidas, e essa conexão, né, com a nossa geração, o 40+, o 50+, o 60+, é muito importante para a gente, tá? Então pode contar com a gente, pode cobrar da gente, tá? Pode mandar mensagem, e assim, seguir sempre é bom, dar um like sempre é bom, porque todo mundo hoje já entende como que funciona as redes sociais, né? A gente consegue atingir mais pessoas, ter mais destaque, quando a gente é reconhecido, tá? E através desse like, dessa mensagem, desse compartilhamento com outras pessoas que nem sempre podem estar nesse momento aqui e que depois tomam conhecimento, é importantíssimo para a gente levar essa proposta para frente, tá bom? Eu aqui da minha parte agradeço demais vocês até aqui e ao longo dos dias, como eu disse, a gente vai trazer mais novidades aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês, sucesso, conte conosco. Contem conosco, fiquem com Deus.